Fala Dev, beleza? Mais um vídeo aqui pro canal do YouTube da Rocket City e hoje pra gente falar com uma visão um pouquinho mais técnica, mostrando alguns exemplos de como que a gente pode utilizar Server Components do React, que é a nova arquitetura, pra gente enviar menos JavaScript pro lado do cliente ali dentro de um projeto Next. E não só Next, porque Server Components é algo que saiu oficialmente dentro da API do próprio React, assim como várias novas APIs que a gente vai ver ao longo aí dos próximos meses, a API de cache própria, a Suspense API que saiu junto agora com Server Components de uma maneira mais oficial, digamos assim, a Concurrent API, mas hoje eu quero te dar alguns exemplos de como que a gente pode fazer uso de Server Components dentro de um projeto Next de uma maneira mais legal, até integrando junto com Client Components, como que a gente pode usar contexto ali dentro do Server Components. Isso é legal porque, apesar da gente talvez não curtir no primeiro momento a abordagem de Server Components, ela mudar talvez bastante de como que a gente programa as nossas aplicações front-end, eu acho que é meio inviável a gente ficar nadando contra a maré ou ficar comparando os Server Components, como eu vejo algumas pessoas compararem, algumas pessoas do YouTube compararem com o que a gente fazia com PHP, Ruby lá 7, 8 anos atrás. É claro que, cara, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que, apesar dos exemplos, muitas vezes, eles poderem ser relacionados, o resultado final que a gente tem ao criar uma aplicação utilizando o Server Components, mesmo com o back-end totalmente separado do front-end, a gente não tem que unir as coisas, a gente não vai ficar fazendo query SQL dentro do nosso código front-end, apesar da possibilidade de fazer isso utilizando o Server Components, mas o resultado que a gente tem ali no final das contas é bem diferente. Eu não vou discutir isso aqui a fundo, né? A gente tem um vídeo que a gente fala dedicadamente sobre isso que eu gravei algumas semanas atrás, onde eu falo o quanto os Server Components vão afetar no seu dia a dia criando projetos com React. Isso independente se você criar projetos com Next, com Remix ou com qualquer outro framework da comunidade, tá? É legal porque as pessoas estão discutindo bastante sobre isso. Eu acho que essa discussão ela é sempre saudável desde que a gente entenda que a gente não caminhou 10 anos no mundo do front-end para falar que a gente tá jogando tudo fora agora e voltando ao que a gente fazia 10 anos atrás. A gente aprendeu muita coisa nesse tempo, então não dá para isso ser jogado fora, toda a interatividade, a flexibilidade que a gente trouxe pro front-end, a usabilidade que a gente trouxe para as nossas aplicações. Não é à toa que o próprio GitHub, depois de 10, 15 anos utilizando Ruby, tá começando a utilizar React em algumas páginas, por exemplo, de repositório, para trazer mais interatividade para o usuário. Então, não, a gente não tá transformando o Next ou React em o que o PHP, o que o Ruby, o que o Python já faziam há 10 anos atrás. É claro que a gente está unindo o melhor dos dois mundos de interatividade com performance e com poder executar uma parte de servidor dentro das nossas aplicações front-end, quem sabe para fazer um back-end for front-end ou alguma estratégia semelhante. Mas hoje eu tô aqui exatamente para trazer para vocês um exemplo de como que você pode estar utilizando Server Components no seu dia a dia dentro de um projeto React utilizando a nova App Folder. E muita gente muita gente me pergunta se faz sentido já criar um projeto hoje em dia com a App Folder. Se você não sabe o que é a App Folder, eu fiz um vídeo inteirinho sobre a nova atualização 13 do Next e com grande parte das funcionalidades, né, a maioria das funcionalidades dessa nova atualização. O grande ponto aqui é que, sim, vale a pena, mas já quero te alertar que ainda existem bugs em desenvolvimento. A grande maioria deles foram resolvidos agora nessa última atualização que teve do Next, se não me engano na 13.4, mas ainda tem alguns bugzinhos em desenvolvimento, principalmente em produção tá rodando 100%, já tem alguns projetos rodando em Next 13 com a App Folder. Então, bora lá! Eu quero começar criando um projetinho aqui com você, utilizando essa nova versão do Next, como eu mesmo falei, e eu vou chamar isso aqui de Server Client Components, porque eu quero mostrar para você exatamente essa integração de Client e Server Components, como é que a gente pode fazer isso, e também como muita gente me perguntou, como que a gente faz o uso de contextos, né, nessa nova atualização do Next. Utilizando a App Folder e utilizando esse conceito de Server Components. Show! O projeto já foi criado bem rapidinho. Eu vou entrar aqui no projeto, abrir ele no VS Code. E a primeira coisa que a gente vai fazer aqui já é rodar um PNPM. Como eu estou usando o PNPM aqui para gerenciador de pacotes, você pode usar o que você preferir. Vou estar rodando ele já aqui dentro do meu localhost. E prontinho, aqui já está a nossa aplicação. Ela vai abrir a página inicial aqui do Next, que é construída com Tailwind também. Bom, tem outro vídeo que eu quero gravar e deixa embaixo nos comentários caso você queira, porque não sei se vocês perceberam, vocês viram aí nas últimas semanas também o Stitches foi anunciado como uma biblioteca que não vai mais receber manutenção. Isso não é tão alarmante, né, porque existem outras bibliotecas hoje em dia que têm exatamente a mesma API do Stitches, mas que funcionam com Server Components, né, o Stitches parou de ser mantido. Não acho que é por causa do Server Components, eles já estavam sem manutenção há muito tempo, desde que o
que o Pedro... desde que a Modules foi comprada pela WorkOS, o Stitches meio que foi abandonado, né? Eles acabaram pegando o Radix para manter, mas, bom, não é uma discussão de agora. Vou deletar o README aqui, vou deletar também essa parte do tema. E a gente, aqui no server, eu tenho apenas Favicon, o Global CSS, vou remover também a grande parte aqui. Na nossa página, eu vou tirar esse conteúdo aqui do main. Vamos colocar um H1, Hello World. E é isso. Show de bola. Não vou remover mais muita coisa. O Favicon aqui posso tirar. Na pasta public, 2 SVGs. Beleza, a primeira coisa que a gente tem que conversar aqui um pouquinho é caso você ainda não tenha utilizado essa API de Server Components, né? Server Components são basicamente componentes que eles são renderizados pelo lado do servidor, né? Quando a gente roda uma aplicação Next, a gente tem que estar entendendo que a nossa aplicação ela não é simplesmente puro código client-side, ela tem uma camada de servidor que facilita a gente pré-renderizar o conteúdo HTML da nossa página a fim de evitar envio de JavaScript desnecessário para o cliente, ou seja, toda a parte de interface da nossa aplicação que ela não possui interatividade, ou seja, que o usuário não precisa interagir com ela, tipo, clicar, aparecer alguma coisa, né, ter algum tipo de JavaScript ali que gerencie as ações do usuário, a gente pode utilizar Server Components nesse caso. Server Components é o padrão, ou seja, todo componente aqui na nossa aplicação, por padrão, ele é um Server Component quando a gente está utilizando o Next com a App Folder aqui, que é o novo formato, né, de criação de páginas. Uma das coisas legais de Server Components aqui é que a gente pode fazer com que as funções elas sejam assíncronas. Então os componentes eles podem ser assíncronos e a gente pode ter algum tipo de requisição acontecendo aqui dentro, direto, sem utilizar useEffect ou qualquer coisa assim. Então, por exemplo, se eu quiser pegar informações do meu usuário do GitHub, eu posso fazer uma fetch request aqui mesmo dentro do componente. Então api.github.com/users/Diego3G. Aqui eu vou chamar isso aqui de response. User await response.json. E aqui eu posso dar um JSON, stringify, user, null2. Aqui nem adianta o null2 porque eu não usei um pré. Então aqui agora, ó, se eu volto, já tenho os dados do usuário ali, veja que eu consigo fazer a requisição fetch diretamente dentro do meu Server Component. Isso é bem legal, mas abre portas para a gente fazer muitas coisas legais além disso, né? Então, imagina que eu tenho os dados do usuário aqui, né? E agora uma das coisas que eu queira fazer é replicar isso aqui. Então eu posso criar, por exemplo, um componente GitHub User. E aqui eu vou criar um componente como qualquer outro, tá? E eu vou falar que ele precisa receber uma propriedade user. Vou até deixar como obrigatória. E eu vou trazer essa requisição fetch aqui para dentro do componente GitHub User. Posso transformar ele em um componente assíncrono. E aqui embaixo eu vou retornar um parágrafo com JSON stringify user. E aqui as minhas props. Das minhas props eu vou pegar qual que é o usuário, né? Vou chamar aqui de username, na verdade. E aqui na fetch eu vou passar no lugar de Diego3G o meu username. E assim agora eu posso unir a questão de Server Components, ou seja, eu tenho um componente que eu passo uma propriedade para ele e essa propriedade ela é repassada para dentro de uma requisição que acontece no lado do servidor aqui do Next. Isso é legal, então olha só, agora eu tenho o mesmo resultado, porém se eu replicar esse componente várias vezes, podendo colocar, quem sabe, uma div aqui por volta, eu vou ter requisições agora do Mike e minha, né? Só que esse componente aqui, ele pode, como ele faz uma requisição, né? Ele é um componente assíncrono, ele pode levar um tempinho para executar. Então, para simular isso, eu vou colocar um await new promise aqui dentro e vou realizar um resolve após algum tempo. Então, vou dar um resolve depois de 3 segundos. Ou seja, se eu voltar aqui na minha página da F5, a gente vai ver que ela fica carregando, ó. Ela demora 3 segundos, o meu Arc, o navegador aqui não mostra muito esse sinal de carregamento, mas ele demora alguns segundos para carregar. E a gente pode colocar algum loading state enquanto isso está carregando, usando simplesmente a Suspense API aqui do React. Então basta eu importar a Suspense aqui dentro, posso colocar por volta de um componente, ou por volta dos dois, caso eu queira aguardar eles em conjunto. Se eu faço dessa forma, eu estou aguardando os dois separadamente, assim que um terminar,
ele já vai ser exibido em tela. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, carregando como fallback. E agora, se eu salvo isso aqui agora... Peraí que eu fiz cagada aqui. Show. Agora, ó, ele fica carregando. Assim que algum deles termina de carregar, eles terminaram ao mesmo tempo, porque meio que eu forcei, né? O estado de loading. Ele já mostra em tela. E é legal porque tudo isso aqui está acontecendo pelo lado do servidor. Então, se isso te impressionar de alguma forma, se eu venho aqui nas configurações e desabilito o JavaScript client-side, né? Dou um F5, a gente vai ver que é exatamente o mesmo funcionamento. Inclusive a parte de carregamento, depois que ele carrega, ele deveria mostrar. Na verdade aqui ele não vai mostrar porque essa parte de substituir o carregando, né, pelo conteúdo que está vindo do servidor é exatamente a parte que acontece no client-side. Mas, digamos, a construção da interface, ela é feita totalmente server-side. Isso acontece utilizando um conceito, né, que o Next está usando de Streaming SSR, né? O que acontece é que quando a gente chamou a página localhost, se a gente for no preview dela aqui, ó, ela tem apenas carregando, tá vendo? Só que com o tempo, através de stream, né, esse carregando ele é substituído pelo conteúdo aqui, ó, que inclusive tá aqui dentro, ó, que é o nosso conteúdo do JSON aqui que tá vindo do GitHub. Mas isso aqui não é só o único ponto que eu queria mostrar, né? Isso aqui é só, digamos, o que são Server Components, como eles funcionam, mas o que acontece é que toda vez que eu quero trazer algum tipo de funcionamento aqui para dentro, eu sou obrigado a usar um Client Component, né, quando eu quero trazer algum tipo de interatividade. Então imagina que dentro desse mesmo componente aqui do usuário, né, o GitHub User, eu tenha, por exemplo, um botão que toda vez que eu clico nele, ele vai aumentar um counter, né? Então, se eu tiver algum tipo de count aqui dentro, e aqui eu tô criando um exemplo bem bobinho, né? Mas a gente poderia ter qualquer tipo de funcionalidade como state, como effect, como onClick, qualquer evento que a gente precise lidar do usuário, né? Então, um formulário que a gente quer controlar ele pelo lado do cliente, qualquer coisa assim. Toda vez que eu for ter algum tipo de interatividade, então, veja que eu coloquei aqui, ele já começou a dar erro, né? Porque eu sou obrigado a ter um useClient, né? Que é um componente, um client component. E uma das dificuldades das pessoas entenderem é que, pelo nome da diretiva que ela ser useClient, as pessoas acham que useClient significa que eu quero obrigatoriamente renderizar esse componente somente no lado do cliente, somente no lado do navegador e não no lado do servidor. Mas, na verdade, quando a gente cria a nossa aplicação com Next, todos os componentes eles são pré-renderizados pelo lado do servidor. Então, o HTML ele sempre já vem pronto do servidor, né? Todo HTML necessário para a construção daquele componente. A única diferença de um componente que tem esse useClient de um componente que não tem é que o componente que tem useClient ele é hidratado com o JavaScript. Ou seja, o JavaScript necessário para aquele componente funcionar, para ele ter interatividade, ele é enviado do servidor do Next para dentro do cliente. Então, esse componente ele pode ter interatividade, né? Ele pode ter esse manuseio do usuário, né? E aqui veja que ele já começa a dar erro. E aqui vem a primeira dica, né? Quando você precisa transformar um componente em um client component, porque uma parte deste componente precisa ter interatividade, uma das dicas que eu te dou é você separar a parte de interatividade dentro de um componente menor. Então, o que a gente pode fazer, por exemplo, aqui, ó, é criar um count button. Aqui eu vou criar um componente, como qualquer outro. Aí nele aqui eu vou usar o useClient, e nesse caso a função daí não pode ser assíncrona, pelo menos por enquanto. E aí agora eu vou trazer a funcionalidade de count aqui para dentro, inclusive o botão. E aqui a gente pode fazer algo bem bobinho, né? Então a gente só faz um setCount. E aqui a gente mostra o valor de count. Ele não tem props aqui, poderia, não é um problema. E aqui agora eu posso botar o nosso count button. Aqui posso tirar o useClient, no caso do meu server component. E veja que agora eu tenho uma mistura de server component, que é exatamente esse componente assíncrono que trouxe os dados lá de dentro do GitHub, com o client component, que é um componente de cliente chamado ali dentro, que ele é um componente que ele é hidratado com JavaScript. Então ele funciona como um componente React tradicional. Então é isso que a gente tem que entender, né, da grande diferença do React antes da arquitetura de Server Components para agora React com a arquitetura de Server Components, né? Essa diferença da gente, sempre que a gente precisar ter algum tipo de hook do React,
como useState, useEffect, ou useReducer, ou useMem, ou useCallback, eu vou precisar utilizar um client component, ou quando eu tiver algum tipo de event handler, né? Então qualquer tipo de onClick, onMouseOver, isso indica que eu preciso de um client component. E sempre que eu preciso usar um client component, é preferível que eu tente, que eu isole esse componente, né, encapsule ele ao máximo da minha árvore de elementos, para manter o restante dos componentes como server components. Evitar ao máximo eu ter uma grande quantidade de client components, ou seja, pegar um componente inteiro e colocar a diretiva useClient nele, é melhor a gente separar somente a parte interativa em um componente menor. Só que uma das concepções erradas, assim, de quem tá olhando um pouquinho para server components ou tentou criar alguma aplicação utilizando esse conceito, é que a partir do momento que eu coloco um componente como client component, quer dizer que todo o conteúdo dele obrigatoriamente é um client component. E na verdade, não. Na verdade, não é isso. Eu posso ter server components dentro de client components também. Não é um problema e vai funcionar sem problemas nenhum. O único requisito para que eu tenha isso é que o server component seja passado para o meu client component como uma propriedade children e nunca como simplesmente o JSX, né, uma chamada daquele componente. Vou te mostrar um exemplo de como fazer isso utilizando a própria API de contexto aqui do React. Então, eu vou começar criando aqui uma pastinha chamada context e dentro eu vou criar aqui o dialog context.tsx e criei com a extensão errada aqui. E eu vou simplesmente criar um contexto do React e aí eu preciso usar o useClient porque o contexto só funciona dentro de useClient, né? E aqui eu vou exportar uma constante, dialog context, chamando createContext, que vem de dentro do React. E aqui eu vou salvar simplesmente uma informação se o dialog, né, o modal está aberto ou fechado, por isso eu vou começar ele como false, sendo o dialog fechado, né? E eu vou exportar daqui de dentro uma função chamada dialogProvider, que ela é exatamente uma função que vai ficar por volta, né, da nossa aplicação para prover a informação do contexto. Então o value dela aqui vai ser false no primeiro momento. E aí eu vou criar uma função aqui, toggle dialog, que ela vai simplesmente trocar essa informação de true para false, né? Então, vou começar isso aqui como false. E aí aqui o que ela faz é dar um set open, trocando o valor do estado atual. E aí aqui dentro eu preciso, vou só tipar isso aqui para não ficar tão feio. Vou falar que ele tem a informação open, que é um booleano, e um toggle. Pode ser só toggle, ao invés de toggle dialog, que é uma função que não recebe parâmetro e não tem retorno. E aí aqui eu vou só tipar. E aqui embaixo eu retorno open e dialog. E aí como isso aqui é um provider, ele precisa receber o children do React, que eu também vou tipar aqui rapidinho, inline mesmo, que é do tipo React Node. Quem já criou contexto com React sabe o que eu estou fazendo aqui. Não vou focar tanto na criação do contexto. E agora que o contexto está criado, eu posso, mesmo ele sendo um componente, né, um client component, como ele vai receber children aqui dentro, esse children aqui que eu estou passando para ele podem ser server components. Vai funcionar sem problemas nenhum. Então olha só, eu venho aqui dentro da minha page, por exemplo, pode ser no meu layout, também não é um problema, tá? Pode ser aqui, ó. Tá? Não tem, tanto faz, mas vou botar dentro da page só pra gente entender. Então vou trocar essa div aqui, ó, pelo nosso dialog provider. Ou seja, o dialog provider, ele é um client component. Só que dentro dele eu tenho dois server components, que são os GitHub users aqui. E não tem problema nenhum, olha só. Eu salvo isso aqui agora, volto no navegador, dou um F5, tá carregando ainda aqui. Ele já mostrou e deu tudo certo. Eu tirei o await aqui naquela promise para demorar, então por isso que foi rapidinho. Mas isso aqui, ó, já tá funcionando. Mesmo que eu desabilite o JavaScript, né, digamos, o funcionamento dos server components, eles vão ser ainda os mesmos, né? E aqui agora, como que eu faço para obter informações de dentro do meu contexto, dentro de um componente? Não tem problema. Aqui no count button, por exemplo, eu vou trocar esse componente aqui para ser um dialog, né? E aí aqui no meu GitHub user, eu vou trocar aqui dialog. E aqui eu vou trocar para dialog também. Então agora esse componente dialog aqui, o que eu quero fazer é usar o context que vem de dentro do React
dialog context, que está lá no nosso arquivo que a gente criou. Ou seja, esse componente agora, ele é um client component, ele pode usar informações do contexto, sem problemas nenhum, e aqui eu posso pegar as informações open e toggle, né? E aí aqui dentro eu poderia botar, por exemplo, uma div, botar aqui com tailwind mesmo, W10, H10, BG, red, 500, só para a gente visualizar. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu quero mostrar essa div somente se o estado de open aqui for true, né? Aqui eu faço dessa forma, e eu preciso ter um elemento encapsulando eles, então pode ser um fragment aqui mesmo. E aqui embaixo eu boto um botão toggle, que vai executar toggle para abrir e fechar o modal, né? Aqui, o dialog, na verdade. Salvo aqui agora, se eu volto lá no Arc, vejo que eu tenho um botãozinho toggle, só de clicar nele, ele não funciona. Deixa eu entender o que eu fiz de errado aqui. Open, use context, dialog context, toggle, set open, state. Deixa eu entender rapidinho o que eu fiz. Login, botão. Vamos voltar ao nosso bom e velho console log. False. Se eu clico, não está dando resultado nenhum. Então, provavelmente alguma coisa no nosso contexto aqui. Toggle set open. Valor contrário de open. Isso aqui é repassado no provider. Óbvio, né? Eu botei 2 pontos de exclamação aqui, eu nem percebi. Mas salva aqui agora, volta, quando eu clico, ó, ele abre o dialog. E como é o mesmo contexto compartilhado entre os dois componentes, né? Quando eu clico em um, ele abre de outro. Então veja que eu tenho um client component, que é o meu contexto. Isso aqui não precisaria ser contexto, poderia ser qualquer outra coisa, tá? Qualquer outro client component. E dentro do client component, eu tenho server components. E eu posso fazer isso em cascata. Eu posso ter um client component, que dentro dele tem server component. Eu posso ter dentro desse server component outro client component, que dentro tem server component. Não tem problema nenhum. O único requisito aqui é que quando eu tenho um client component que eu quero receber server components dentro dele, esses server components precisam ser passados como children. Eu não poderia vir aqui dentro do client component e chamar o nosso componente GitHub User aqui, porque não funcionaria. Ele precisa ser passado como uma propriedade children, senão ele não funciona. É isso, basicamente, as dicas que eu queria dar para você. Particularmente, eu já estou criando as minhas aplicações utilizando a app folder do Next13, até para testar, né, ver como é que tá caminhando e particularmente eu tô curtindo bastante, assim, eu acho que tem diversas vantagens em relação ao Next com a Pages folder, né, que é o Next com a versão anterior, principalmente pela flexibilidade na parte de cache. E na parte de performance, assim, é surreal a diferença que traz, porque a gente consegue, né, quando a gente está utilizando o Next13 com essa app folder, fazer o cache individual de cada requisição, cada componente da nossa página. Quando a gente utilizava o Next12, o Next, qualquer versão anterior que usa Pages folder, a gente só tinha um controle de cache de uma maneira mais global da página. Ou seja, se eu queria fazer algum componente ser estático no Next12 com a Pages folder, eu teria que fazer a página inteira ser estática. Se eu quisesse que algo na minha página fosse dinâmica, eu teria que fazer a página inteira ser dinâmica. Eu não conseguiria fazer metade da página ser estática, metade da página ser dinâmica. Uma requisição ela tem um cache diferente do que outra. No Next13 eu tenho controle total do cache das requisições, né? Então, uma das coisas legais aqui do Next13 é que dentro da Fetch API, agora a gente tem aqui, eles fizeram um replace da Fetch API, passando essa opção Next aqui dentro, e aqui eu tenho uma opção Revalidate, que eu posso falar por requisição, né? Ou seja, a nível de cada requisição da minha aplicação, o tanto de tempo que eu quero que essa requisição fique cacheada como uma requisição estática, como dados estáticos. Ou seja, se 1 bilhão de usuários abrirem a nossa aplicação dentro de 10 segundos, todos eles vão... uma requisição apenas é feita para todos eles. E antes no Next12 eu tinha que controlar isso aqui a nível de página, né? Apenas eu tinha que fazer minha página inteira ser estática. Agora eu consigo controlar via requisição. Então isso é uma das coisas mais legais que eu tô curtindo bastante. Essa parte de Server Component e Client Component atrapalha no comecinho. Você acaba tendo que se adaptar um pouco. Mas, sinceramente, eu acho que comparar isso aqui um pouco com o que a gente tinha lá no PHP e no Ruby ou no Python é um pouco prematuro. Não sei, não é essa a palavra, mas irresponsável. Acho que essa é a palavra correta. Eu programei 8 anos com PHP e não tem nada a ver. Acho que
Talvez a única coisa que tem a ver é o exemplo ali de fazer uma query SQL dentro do componente React, mas isso não vai acontecer no dia a dia, dificilmente. É isso, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.